Marcel. All right. Very nice. Okay. Number 3, you want to try to do? Anyone else did it? You can unmute and you can say. The kids are up. My neighbor's kid. Marcela, Hi. mesmo de fone, o seu som está baixo. Eu não estou conseguindo te ouvir bem. Não sei se as outras estão com esse problema. Porque Não anteriormente, para mim, travou tudo aqui também. Ok. Então, o que eu posso fazer? Dar um stop sharing. Desligar o meu mic e ligar de novo. Hello. Ainda tá baixo? Não entendi. Eu tô ouvindo bem. Você tá ouvindo bem? Ok. Eu posso botar o fone, mas na hora que eu colocar o vídeo, eu tenho que tirar, porque vocês não vão ver o vídeo. Vamos botar. Ok, vamos ver agora. Melhorou um pouco? Ou ficou ruim de vez? Não, deve ser comigo aqui o meu sistema. Eu Entendi. devo ter que iniciar, porque tá a mesma coisa. Entendi. Eu posso falar alto, mas aí os vizinhos também vão fazer aula de inglês. Tá ótimo. Ok. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. A Cris também caiu, então não é só você. Faz parte, gente. A internet ela é quase nossa amiga, só que não. Não é o tempo todo, né? Ô, Cris, você tá bem, né, Cris? Você caiu, mas você voltou, você tá bem. Yes, I'm okay. My computer is not very good. It's turned off. That's all right. I understand. Okay. All right. So if you don't have any questions with the 5.4, we're going to continue. The 5.5 was about you, right? Your routines, what you do every day. So, for example, the first one, watch TV in the evening. For example, for me, I never watch TV in the evening. Okay, that's for me. Then you could write about you. So you, if you watch TV, you say I usually, or I often, sometimes, always. And if you never watch, you say I never watch TV in the evening. How about read in bed? I usually. Mm-hmm. I usually. Yes. I usually read in bed. Me too. Okay. Very nice. Yes, that is okay. All right. So that's it. That was number 5. If you didn't do the exercise, you can do later, okay? And the answers are at the end of the book, page 284. Today, we're gonna be like little kids. You know, little kids that say, no, 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 that's us. So you're gonna say everything we don't like, okay? No, 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 that's it. So here I have a couple examples. I don't like to watch TV, which is true. And because I don't watch TV. So I don't like, I don't watch. Now in English, I think it's very strong when you say, I don't like it. It's like, you know, set in stone. Set in stone. Escrito na pedra. É muito forte. O que eu gosto de usar é I'm not a fan. I'm not a fan. Quer dizer, você não é fã daquilo. Então, tipo, eu não vou falar I don't like to watch TV, I don't watch TV. Eu falaria I'm not a fan of TV. I'm not a fan. Substituindo I don't like. Porque pode ser que tem um dia que eu vou gostar de assistir. Tudo bem. Eu já gostei no passado, então pode ser que eu goste de novo. Mas hoje em dia, I'm not a fan.
E aí, se alguém te perguntar, mas você assiste TV? Aí eu vou falar não. Aí realmente, I don't watch, right? Aí realmente eu vou falar o que eu não assisto, porque eu tô fazendo uma negação daquilo. Agora, se é uma coisa que eu gosto ou não, você pode usar o I'm not a fan, que eu acho bem mais brando do que I don't like it. I don't like it. Anyway, my opinion, but that's what I like to use. It's that. And it works the same way, okay? It means not a fan. Not a fan. We have a couple videos for you guys and girls here. I go to, como é que se fala? Eu vou ter que sair. I'm gonna You can go say out I'm going now. I'm going No out problem. at Okay. 10:30 Okay. because I have a compromise with my dentista, como é que se fala? Dentist, yeah, you have a dentist appointment. That's right. No problem. You can catch up another time. So let's get started on the videos. This one is very short, like 40 seconds, so pay attention. Oh, I gotta take this one off, otherwise you can't hear. Let me see if I fix the audio. MacBook Air. Okay, so let's do the play. To make a present tense verb negative with I, you, we, and they, use don't and the basic form of the verb. With he, she, and it, use doesn't and the basic form of the verb. For example, they walk. They don't walk. He walks. He doesn't walk. That's it. That's the video. Very short and sweet. So you see the way you say no, you put the don't, and if it's a sheet, you use doesn't. I'll put a minute of this video for you to see the difference in explanation, but just the first minute, so just pay attention. Hello, dear friends, and welcome to English Whispers. As you know, our today's lesson is going to be also about the present simple, but we are now in the second section, in which we will be basically concerned with the negative form of the tense. Remember, in the previous video, we have seen the positive form of the present simple. Today, we focus on the negative form. Let's see the following sentence. Bob doesn't like milk. Bob doesn't like milk. So, to make the negative form in the present simple, we need to use doesn't plus verb. In our above mentioned sentence, the verb is like. So, Bob doesn't like. It's doesn't plus verb. Okay. Can you see the difference in the video? This guy talks very low. He's having a party. You can barely understand, right? So I wanted to show you guys and girls the difference of the video explanation. You can watch this by yourself, okay? Então, todos esses vídeos vocês têm o link para vocês assistirem depois, certo? Não precisa se preocupar se está me ouvindo muito bem aqui ou não. Qual deles que vocês entenderam melhor? Number 1 or number 2? Number 1. Yeah, absolutely number 1. Eu achei a explicação do segundo bacana, mas ele tem a música de fundo alta, ele fala baixo, e a tela dele fica mexendo o tempo todo. Eu falo, meu senhor, como que você quer que eu preste atenção se você ficou em todos esses elementos mexendo? Enfim, a explicação dele é boa se vocês quiserem ver depois, ok? You have the link, just watch the video. So how do you do the negative? Very simple. When you have what you want to say, I work,
at a factory. We like to play soccer on the weekends. If that is a no, you're gonna use don't. I don't work in a factory. We don't like to play soccer on the weekends. That's all you do. In English, they don't have no only. So you can't say no and the sentence. Em português, yeah. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente tem o não e ele faz tudo. In English, it's not how it works. É assim que eles usam. E é fácil comparado com outras línguas, porque só isso mudando, você consegue mudar todos os tempos no inglês, o que é bem mais fácil do que em português, e cada um você tem que mudar o verbo para todo mundo. Então, colocando don't para o I, we, you and they, você faz a negativa, e para o he, she, it tem o doesn't. Para ajudar a lembrar, né, do does, que é diferente do do, se você lembrar no afirmativo, a gente tem he works. Então, é só você pensar, como tem o S, quando tiver o do, vai ter que ter S também. Então, para o do não é só S, tem o E também. Então, do fica does. He doesn't like, he doesn't work, he doesn't have, he doesn't do. Okay? Anyone wants to read the examples here? The little white dots? Sorry, that always helps. Try to find my apontator. There we go, here. Anyone wants to read? Please. I drink coffee, but I don't like drink tea. Very good. Lê tudo? Yeah, you can read everything. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. You don't work very hard. We don't watch TV very often. Yep. The weather is usually nice. It doesn't rain very often. Sam and Chris doesn't know many people. Very good. Hand in the back and say, good job. Good job. Very good. Any questions here? The first one, I drink coffee, which is true, but I don't drink tea. I drink tea too. Anyway, it's a little comparison. Something you do, something you don't do. Okay? Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. It's the opposite, right? You don't work very hard. I don't know about that one. We don't watch TV very often, which is true in my case. I don't know you. The weather is usually nice. It doesn't rain very often. That is not true at all. Sam and Chris don't know many people. E aqui tem o don't know, porque o Sam and Chris é they, eles, né? Eles ou elas, eles não conhecem muitas pessoas. Any questions here? Any vocabulary that you want to ask? Yes, no, maybe. Então, se vocês não perguntarem, eu vou assumir que vocês já sabem todas. E aí, o que acontece? Isso vai voltar, porque é o vocabulário do dia a dia. Então, se não tiver dúvida alguma palavra, tem que me falar, ok? Ok. Very nice, all right. Aqui no nosso exemplo do desenho, a gente tem mais café. Coffee. Eu say, no thanks, I don't drink coffee. Ok? O que ela pode falar? No thanks, I'm not a fan of coffee. Pode falar assim também. E aqui tá falando, she doesn't drink coffee. Olha o rapaz aqui, coitadinho. I don't like my job. Ele pode falar, I'm really not a fan of my job. Really not. He doesn't like his job. Okay? Next. Okay, so before we do that, we're gonna go to the rooms. Chris, if you have to go, you can go. She already went. Very nice. And I'm gonna put you three in a room. Yeah, and you guys can talk about things you don't like. You say, I don't like cold water, or I like sharks. You know shark? Shark. Tubarão. I don't like shark. I like snakes though, yeah. So let me put it here. I don't think I can I put it? Maybe. Breaker rooms, I found it. Yep. Auxiliary fund one, okay. So just talk a bit about what you like and what you don't.
and then we come back here, okay? In a couple minutes. Just go in the room. Oh, person a minute. Yeah, very good. There we go. Oh, we saw. Interessante. Interessante. Just one. Hello, so y'all back. Very nice, very nice. Okay. Okay. So what did we do in our breakout room? We talk about things I like, things I don't like. The truth is, we like more things than we don't like, right? We like a lot of things and we don't like a few things. So for example, I like to travel, I like to dance, I like to, I don't know, go to the park. And I don't like to watch TV. So 3 things, 1 thing, okay? We always like a lot more things. So it's easy to talk about things you like, right? Than to things you don't like. But it was a good practice. Okay. Do you want to read? Oh, cadê meu apontador? Cadê? Apontador, vem aqui. Aí, rapaz. Hey. Okay, anyone wants to read the examples here about the don't or doesn't? Let me see, who do we have here? Solange, you want to read those 2 little dots here?
I don't. Não, peraí. É para conferir se os dois. Qual que tá certo? Não, para você ler. Just read. Ah, ok. Just read. I don't like football. He doesn't like football. Very good. You can read here too, please. This one, this one. I don't like Fred and Fred doesn't like me. Correct. My car doesn't use much petrol. Sometimes he is late, but but it doesn't happen very often. Very good. Good job. Get the hand in the back and say good job. Yeah, thanks. Good. O nosso cérebro adora que a gente receba prêmios, certo? Rewards, que a gente chama. Rewards, que é um prêmio. E só uma palavra legal e tal, ele já fica feliz. Quando alguém te fala, nossa, mas que sapato bonito que você tá, e você fica, nossa, verdade, ele não é lindo? Ou seja, nós temos essa necessidade de, né, ser... e se a gente não tem outras pessoas que façam pela gente, hand in the back, good job, e tá ótimo. Então, é importante que o cérebro fale, eu fiz um bom trabalho, vou fazer de novo. Que legal, é só isso. Você só está se treinando para o que você quer, o que não é nada mal. A primeira aqui, I don't like football. Então, uma pessoa aqui que ela não é. Not a fan of football, right? Not a fan. He doesn't like football. Ele só está mostrando a diferença. Quando você fala o I, we, you ou they, você vai usar o don't. E for he, she, it, o doesn't. Só lembrar que como os verbos no presente têm o S, no negativo vai ter que ter um S lá também. E você vai conseguir lembrar mais fácil. Então aqui eu gosto de futebol, mas ele não gosta. I don't like Fred and Fred doesn't like me. Ou seja, não vai chegar em lugar nenhum. Você não gosta do Fred, o Fred não gosta de você, paciência. E ele só tá lembrando que não pode usar o Fred don't. Fica, ele gosta? Não. Fala, não. Fred doesn't like. Aqui na terceira, my car doesn't use much petrol. Então, como esse é um livro britânico, é o jeito deles usarem para gasolina, né? O petróleo. Então, o carro dele não usa muita gasolina, petrol. E ele usou doesn't, porque o my car é it. It doesn't use much petrol. Ok? E a última, sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Então, o que ele falou aqui na primeira parte da frase? Sometimes he is late. Aquela prata, ele está atrasado. Sometimes é sempre? Ele se atrasa. E a segunda às parte? Vezes. But it don't happen very often. Essa parte já não... Pelo menos você tentou e o começo tá certo. O que ele tá falando aqui? Isso não acontece. Happen é de acontecer. O verbo happen. It doesn't happen very often. Não acontece com frequência. Você fala, mas por que o it? O it está falando do fato dele estar atrasado, não do rapaz em si. Entendeu? E esse fato não acontece com frequência. A gente pode trazer isso para o português. Por exemplo, eu tomo muita água. E isso acontece com frequência. Eu não preciso falar, eu tomo água, acontece com frequência. Isso, o fato de eu tomar água. Então, quando você se refere a uma coisa que você já falou, você pode usar o it, se você estiver falando de uma situação. Se for de uma pessoa, você vai usar him or his, e a gente vai aprender isso mais para frente. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Sometimes he's late, então realmente, às vezes ele se atrasa. Mas não acontece com frequência, very often. Com frequência. Ok? Very, very nice. Very good. E para fechar aqui, ele só está falando que a gente usa o don't e o doesn't com o infinitivo do verbo. O que é o infinitivo? É o verbo do jeito que ele nasceu no mundo. Então, por exemplo, don't like, doesn't speak, doesn't do. Então, a gente não mexe no verbo, deixa ele lá quietinho, entendeu? Se você tem o don't or doesn't, ele já faz o tempo para você.
né? Se eu estou usando I don't like, significa que eu não gosto disso hoje, né? É um negócio, tipo, é um fato na minha vida. Vamos lá, cadê? Anaís, você quer ler aqui? Do you want to read these examples? Okay. Yes, please. All? Yes, please. I don't like what? Como é que fala essa palavra aqui? Washing? Washing the car. I don't do it very often. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. David doesn't do his job very well. Paula doesn't usually have breakfast. That was wonderful. Good job. Okay. So the first one, I don't like washing the car. Washing, lavar o carro. I don't like washing the car. E se eu não gosto de lavar o carro, o que que acontece? I don't do it very often, right? I don't wash the car very often. Então, eu não faço aquilo com frequência. A gente acabou de ver esse exemplo. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Por que que tem um S aqui e aqui não? O speak aqui, eu tô afirmando que ela fala o espanhol. E aqui eu tô falando que ela não fala. Então, eu não preciso do S, ele vai pro doesn't. Ok? Então, você já dá para lembrar bem fácil. Quando você põe o does, quando você não põe o S. Então, tá afirmando uma coisa? She speaks Spanish. She plays soccer. She swims in a river. Coloca o S. Se eu falar que ela não faz isso, she doesn't speak Spanish. She doesn't swim in a river. Ok? A próxima. David doesn't do his job very well. O que será que ele está falando aqui? Any ideas? So his job, o trabalho dele, seu trabalho. E se eu falo he doesn't do, ele não faz, certo? Então ele não faz o trabalho dele muito bem. Pronto. Esse not é só para lembrar, tá? Como que não é para fazer. Não precisa focar muito neles, mas é para ter um exemplo. E a última, Paula doesn't usually have breakfast. Então, o que ele quis dizer aqui? Any guesses? A guess seria um palpite. Algum palpite? Any guess? Paula normalmente não tem café da manhã, não toma café da manhã. Toma, é. Aqui você não come essa comida que você toma, right? Have breakfast, have lunch, have dinner. So, yeah. So, realmente, ela não toma café com frequência, usually, certo? Usually seria usualmente, seria com frequência também. A maioria dessas palavras, assim, do often ou usually, quer dizer com frequência. Very often, com frequência. Ok. A gente fez na semana passada a Unit 5, então, se ficou alguma dúvida do que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo o negativo. Semana passada a gente fez o afirmativo, mas a gente já deu uma revisada. Semana que vem a gente vai fazer as perguntas. Então, tudo isso que a gente já trabalhou, a gente vai colocar isso num diálogo mais... que faz mais sentido. Ô, vizinha, vamos dar café para as crianças já? Tá. Então, o que a gente tem de homework para essa parte? Aqui é para você escrever o negativo, né? Write the negatives. Então, você vai ter a frase I play the piano very well. Aí você vai falar I don't play the piano very well. E eles têm pessoas diferentes aqui para você praticar. Qualquer dúvida, volta na explicação lá da página para você ver qual que você usa para qual, tá? Se tiver ainda alguma coisa, pode mandar mensagem lá no grupo do Telegram se tiver também. 6.2, essa é bem interessante. Ele está falando, study the information and write sentences with like. Então, por que ele quer que você use o like? Porque a gente usa o tempo todo. Eu gosto, não gosto, eu gosto, não gosto. É que a gente não está atenta. Mas quando você está falando outra língua, é que você começa a prestar atenção no que você fala. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente vai ter o Ben and Sophie. Então, eles são they. Então, para você pensar nessa cabeça, Kate, a mocinha e you. A gente quer saber de você também.
Qual que é a pergunta da moça? Do you like, a primeira linha aqui, number 1, classical music? O Ben e a Sophie falaram yes, a Kate falou no, e você? A gente não sabe. Então, a primeira frase ficou, Ben and Sophie like classical music, né? É o que eles gostam. A Kate, você vai falar que ela não gosta. E você, se você gosta ou não gosta, você vai escrever I like or I don't like. Mesma coisa número 2, boxing. Nesse caso, Ben and Sophie, nope. Kate, yes. E you, I don't know. E o terceiro, horror movies, horror filmes, certo? Então, filmes de horror, de terror. I don't like it, but... Então, você vai fazer o terceiro aqui falando deles, ok? Essa é mais para você aprender a falar do que você gosta, você não gosta e descobrir das outras pessoas. 6.3, de novo, vai voltar com as coisas do nosso dia a dia. O que a gente faz com frequência? O que a gente não faz? I never, nunca. Tipo, zero, nada. I often, eu faço isso com frequência. I don't very often, eu não faço com frequência. Ok? Então, você vai ver watch TV. I don't watch TV very often. I never watch TV or I often watch TV. Você que escolhe qual que fica melhor aí para o seu. E a gente vai ter coisas diferentes aqui. Todos os capítulos, eles têm algumas dessas, que são coisas que a gente faz com frequência. Very often, or not. Go to the theater, hoje em dia nem tanto, né? Ride a bike, eat in a restaurant, travel by train. Então, essas são as suas frases. Na 6.4, complete the sentences. All of them are negative. Então, eles já te dão que é negativo. Só te dão um verbo para você usar junto. Cost, a gente já trabalhou, é o quanto custa, né? Go de ir. Know, saber ou conhecer. Rain, a chuva. See, de ver. Dessa aqui eu vou escrever. Use é de usar e wear de vestir. Ok. Então, essa é a diferença ali das duas. Você fala, nossa, mas parece a mesma coisa. Em português a gente pode falar usar, porque eu uso uma roupa. Em inglês você não fala usar, você fala vestir. Você fala, não estou usando roupa. Você vai falar, I'm wearing clothes. I'm wearing my clothes. Só para você ver a diferença. E o 6.5, ele vai te falar, ou é positivo ou é negativo. É você que vai ver dependendo da frase, certo? Ele te dá os verbos aqui no cantinho. São os que a gente usa com mais frequência, então é muito bom, né, praticar esses. E se ficou alguma dúvida, depois vocês me falam. Let me see here. Ok, so that's the homework for next week. Sobre o W-Língua, não sei se vocês testaram, né? Se é o seu primeiro dia aqui, você fala, o que você está falando, Marcela? Pois é. A gente tem o trabalho com o Duolingo, que é hoje em dia o meu app preferido para trabalhar a parte de vocabulário, para fazer 10 minutos por dia, né? Então, tem a minha salinha lá, onde, né, os alunos fazem os exercícios e eu recebo o progresso. Se você não tem e quiser, só me falar que eu te mando o link. E eu quis mostrar o W-Língua também, porque ele é outro sistema que você pode usar. Tão bom quanto o Duolingo. A única diferença é que no W-Língua você escolhe qual que é o tema que você quer trabalhar. Então, se você clicar, né, nessa página, entrar lá, vai falar para você, qual que é a tua língua materna? Português. Clica em continuar e ele vai falar que você quer aprender o quê? Você quer aprender verbo irregular, você quer aprender isso aqui ou isso. É você que escolhe o que você quer aprender lá. Então, não é a mesma coisa do Duolingo, é um diferente. Se você tem tempo, pode fazer os dois, 10 minutos de cada um. Se você não tem, escolhe um deles. Pode testar, faz uns 2, 3 dias de um, 2, 3 dias do outro. A ideia é que todo dia você faça alguma coisa por 10 minutos. Todo mundo pode fazer uma coisa por 10 minutos. Aprendi isso de uma maneira bem feita, entendeu? Então, minha sugestão, porque só a aula por semana e o homework, dá cerca de 1h40 de estudo por semana, entendeu? Como nossos cursos são só 30 semanas, eu preciso que vocês aumentem a hora que você estuda, pelo menos mais 10 minutos por dia. Se vocês estudam cerca de 2 a 3 horas por semana, por 30 semanas, são 100 horas de estudo. Para você falar o que a gente considera fluente em inglês, você precisa de 200 horas, ou seja, tá quase na metade, né? Nada mal. Então, preciso sim que você faça todo dia um pouquinho, pode parecer pouco, bobo, e às vezes você faz no banheiro, faz antes de dormir, no problem, no busão, o que precisar ser feito. Mas faça, ok? Porque ele dá diferença no final das contas. E aqui a nossa página de resources, os videozinhos, se vocês quiserem assistir de novo, eu recomendo.
o primeiro tá bem melhor, mas o segundo tem outros exemplos, tá? Foi o melhor que eu achei essa semana. All right. Vamos parar de recordar.